Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o movimento humano e as estruturas do corpo, ou seja, aquele ditado que fala que o nosso corpo é uma máquina. Por que esse ditado? A máquina perfeita. Nosso corpo é uma máquina de realizar movimentos perfeitos. Ele é capaz de assumir posições incríveis, adaptar-se a diferentes ambientes físicos e reagir prontamente a diversas situações. Vejamos a seguir, né? Quais estruturas corporais utilizamos para realizar os movimentos? Preste atenção e olhe que coisa mais interessante. O cérebro é o centro da regulação e controle das atividades corporais. É ele que manda em tudo. Pulmões, responsáveis por captar ar atmosféricos, filtrá-lo e expelir o gás carbônico. O coração, esse tem muita responsabilidade. Ele é responsável pelos movimentos de contração e relaxamento que promovem o bombeamento do sangue para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. Ossos e articulações são responsáveis, respectivamente, pela sustentação e por dar estabilidade às zonas de ligação entre segmentos do esqueleto humano. Músculos. Algumas funções são responsáveis por transformar energia química em energia mecânica e também pela contração e pelo alongamento dos órgãos, juntamente com as articulações, permitem nossos movimentos. Vocês perceberam que o nosso corpo é uma máquina e a máquina não trabalha só, ela precisa de uma equipe eficiente. Por isso que eu digo para vocês que o nosso corpo é formado por equipes inteligentes, equipes responsáveis e importantes para nós. São eles: o cérebro, os pulmões, o coração, ossos e articulações e o músculo. O estudo das estruturas corporais possibilitará que os alunos, ou seja, vocês, se conscientizem da importância dessas estruturas para a realização do movimento, prevenindo lesões, melhorando o seu desempenho esportivo nas atividades do dia a dia. Então, quando a gente estuda sobre as estruturas a partir da ótica do movimento, que é o objeto, né, de estudo, principalmente, gente, na, na aula de educação física. Tem outras disciplinas que também utilizam durante as dinâmicas, durante uma apresentação. Só que na aula de educação física vocês podem e tem como identificar essas estruturas, principalmente quando vocês realizam o movimento do dia a dia. Não precisa estar em nenhuma aula de educação física assim, aula de handball, de futsal. Não. Numa caminhada você pode identificar. Em casa, lavando os pratos, caminhando, até conversando, quando você está articulando os músculos da face, tudo isso. Ou seja, é muito interessante a gente entender o nosso próprio corpo. Inicialmente, as estruturas devem ser estudadas de forma isolada. Entretanto, dois pontos são importantes e eu vou citar esses dois pontos para vocês. O primeiro, relacionar os movimentos. O segundo é perceber a sua integração, ou seja, quando a intensidade de um movimento aumenta, também aumenta a frequência respiratória e, consequentemente, a frequência cardíaca. Tanto é que depois da atividade física, a gente tem que voltar
ao momento calmo. A gente tem que voltar calma. Ou seja, você faz uma atividade física intensa, vamos supor que vocês estão praticando uma aula de aeróbica, um exemplo. Aí, primeiro a gente alonga, aquece, desenvolve a aula da aeróbica e para finalizar não é só terminar, acabou, não. Quando a aula da aeróbica termina, a gente dá outra alongada e um relaxamento para voltar ao normal, porque durante a aula a respiração aumentou, os batimentos cardíacos também aceleraram, aumentaram também, então a gente tem que voltar à calma. Então, esse assunto é muito bom ser estudado, é muito importante a gente conhecer essas estruturas. E juntamente com essa aula, vou deixar outros conteúdos anexados. Na medida que vocês forem lendo e assistindo, anotem no caderno os pontos principais, as definições, que vai facilitar o estudo de vocês. Até a próxima aula. Obrigada pela atenção e bons estudos.